Quando um jogador, ou até mesmo uma estrela, muda de posição, geralmente é algo pequeno, como passar de ala armador para ala ou de ala pivô para pivô. Mas e quando, em casos raros, os jogadores passam por uma mudança de posição tão drástica e, alguns diriam, estranha? Você pensa, por que diabos o time dele colocou ele nessa posição? Eles estão se saindo melhor ou foi por necessidade? Neste vídeo, vamos dar uma olhada nas mudanças de posição mais estranhas da NBA. Mudanças que parecem muito fora do comum, mas talvez haja um motivo para isso. Vamos conferir. McCollum avançou pelo garrafão e precisou forçar o arremesso. Amen Thompson. A off-season de 2025 marcou um ponto de virada crucial para a franquia, para corrigir os problemas do ataque deles. Eles tomaram uma decisão monumental ao trocar por Kevin Durant, que se encaixa em qualquer sistema e pontua de forma consistente. Outro ponto de virada foi quando Fred VanVleet rompeu o ligamento cruzado anterior no campo de treinamento, um mês antes da temporada. Foi terrível. Sem um armador titular, Ime Udoka optou por colocar Ahmed Thompson como armador, tirando-o da sua posição mais natural de ala. Agora há alguns pontos que quero destacar. Primeiro, Thompson já tinha alguma experiência anterior como armador. Ele optou pelo Overtime Elite, time profissional em Atlanta, onde pôde comandar o ataque em vários momentos. Ele já esteve lá há 2 anos, então não é totalmente novo na posição. Segundo, se você olhar como o elenco deles foi montado, realmente não havia uma opção melhor para colocar como armador titular. O problema é que os Rockets tiveram meses entre a lesão de VanVleet e o fim da janela de transferências para resolver a falta de um armador. Para um time em disputa, você pensaria que tentariam algo, mas não se importaram. Acreditavam que Thompson como armador era a escolha certa. Mas com ele nessa posição, o ataque dos Rockets parece até pior que antes. Isso resultou em um time totalmente perdido, com jogadores sem rumo. Claro, não é só o Thompson que está errado. Talvez seja porque, estatisticamente, os Rockets jogam melhor sem o Sengun, então ele acaba sendo apontado. Porém, Thompson como armador trouxe um grande obstáculo para os Rockets. E parece que essa foi uma decisão tomada exclusivamente pelo Ime Udoka. Ele tem muita fé nesse garoto, talvez até demais. Ele o incentiva a levar os limites do seu talento ao máximo absoluto. E como resultado, isso levou a mais falhas de comunicação do que nunca. Ao abordar essa decisão, Udoka declarou, abre aspas, ser o general em quadra e ter que posicionar os caras após bolas mortas, cestas ou lances livres, é um processo de pensamento um pouco diferente. Você tem que colocar os caras nos seus lugares. Agora você inicia para todos, ao invés de só jogar sem a bola, mas esse é o ponto. Thompson é melhor justamente quando está mais sem a bola. No ano anterior, ele marcou incríveis 1,4 pontos por posse em cortes. Ele, junto com seu irmão, são os alas mais hiperatléticos e explosivos da NBA atualmente. Sei que os Rockets podem não ter opções, mas forçar o Udoka a usar esse jogador como armador parece contraditório. E nem sequer considerar mudar as coisas apenas fazendo ele passar mais tempo comandando o ataque, isso o afasta do garrafão, onde ele domina, já que converte 75% de suas tentativas na cesta. Ainda assim, ele não chega lá com tanta frequência, pois precisa orquestrar o ataque. Thompson está mostrando todos os movimentos e exagerando. A melhor maneira de dizer isso é que está sendo uma experiência de aprendizado para ele, e dá pra ver que ele está progredindo aos poucos com o tempo. O fato de que ele também não consegue arremessar de 3 definitivamente prejudica ainda mais o time, porque tem momentos em que as defesas simplesmente o ignoram completamente. Isso é mais uma coisa que o limita. O Houston Rockets é um time que, ao longo dos anos, tem tido dificuldades para estabelecer qualquer ritmo ofensivo sob o comando de Ime Udoka. E não estou dizendo que Thompson é a raiz dos problemas, mas ele é uma parte deles. Isso mostra um sistema falho que precisa urgentemente de reformulação. DeMar DeRozan. Este era um artigo do The Ringer lá em 2021, citação. DeRozan mal jogou minutos na posição de ala armador desde Toronto. Agora ele joga 69% dos seus minutos como ala pivô e pela primeira vez na carreira está atuando como pivô. Agora, o que aconteceu afinal? Como um cara como o DeRozan faz a transição de ala armador a vida inteira para ala pivô e ele realmente joga minutos como ala pivô? A resposta é sim. A força e a habilidade do DeMar de jogar de costas para a cesta convenceram o San Antonio Spurs e outras equipes de que ele pode atuar nessa posição. Essa transição ocorreu mais pelo estilo de jogo envelhecido do DeMar. Com menos velocidade e explosão, ele passou a ter dificuldades contra defensores de perímetro mais rápidos e atléticos. Assim, suas equipes preferem que ele enfrente alas pivôs, facilitando sua pontuação.
Não passou para o outro lado da quadra. DeRozan girou, arremessou e caiu. Ele não mudou de posição porque é melhor como ala pivô do que ala armador. Seu time precisava que ele mantivesse a eficiência, o que lhe dava vantagem sobre jogadores mais lentos e grandes. Numa época em que muitos times usavam formações baixas, era aceitável ter DeRozan como ala pivô, mas o time teve sucesso variado. Ele ia bem contra formações baixas, mas seu rebote ruim e falta de arremesso de 3 pontos dificultavam muito. Avançando um pouco no tempo, em 2026, o trio DeRozan, Westbrook e Levine fracassou. Eles podem ser o único time no final da tabela que não está tentando perder de propósito. Engraçado é que eles esperavam voltar aos playoffs só para cair novamente no desespero sem fim que é o basquete do King. Devido à lesão de Keegan Murray, DeRozan, mais uma vez, foi colocado como ala pivô em várias ocasiões durante a temporada. Desta vez, porém, eles rapidamente perceberam que não estava funcionando. Diferente de 2021, a era do small ball ficou muito reduzida e o ala pivô moderno é alto, comprido e rápido. Mudou muito em relação à posição de alguns anos atrás. O Kings notou que DeRozan tinha tanta dificuldade que passou a usar 2 pivôs para compensar. Acho que não foi a decisão mais maluca que eles tomaram. Eles também colocaram Russell Westbrook como ala por alguns jogos, o que é ainda mais estranho. CJ McCollum. Existe uma linha tênue entre alguém que você pode chamar de armador combo e alguém que você chama de ala armador de baixa estatura. Dwayne Wade é um armador combo, Jerry West é um armador combo, James Harden é um armador combo, CJ McCollum é simplesmente um ala armador de baixa estatura. Em seus primeiros 8 anos na NBA com o Portland, era isso que ele era, e ele nunca foi bom em orquestrar o ataque, nem nunca foi solicitado a fazer isso. Porque Terry Stotts sabia que ele era ruim nisso, porém, ao chegar a Nova Orleans após as trocas de 2022, eles logo quiseram que ele atuasse como armador. Foi uma decisão perplexa e levou muito tempo para McCollum entender como jogar nessa posição. CJ McCollum erra arremesso de média distância. O papel do armador tem sido subestimado. Muitos acham que basta colocar um ala armador e está resolvido. Mas há muito a dizer sobre o valor de um armador ao controlar o ritmo do jogo. Identifique os melhores pontos dos colegas e garanta que cheguem a tempo para executar as jogadas, evitando passes adiantados ou atrasados. Esses detalhes mostram por que não dá para pedir que um ala armador atue como armador principal e já tenha sucesso. McCollum levou anos para adquirir habilidades de armador, mas os Pelicans só perceberam o erro em 2024, trouxeram então DeJounte Murray, um armador de verdade, permitindo que McCollum atuasse em sua posição original. Porém, nesse momento já era tarde, e ele foi substituído logo depois. De todos os erros e infortúnios que os Pelicans sofreram, acho que o maior erro que eles cometeram foi colocar CJ como armador. Com Zion Williamson, Trey Murphy e arremessadores que precisam receber a bola no ponto certo, é essencial que o armador saiba prepará-los e faça passes precisos. Mas a química nunca existiu. Kevin Durant é o caso único que prova isso. Se você é possivelmente o pontuador mais versátil de todos os tempos e mede quase 2,13 metros, não importa a posição em que joga. No entanto, a transição dele de um jogador de perímetro para um cara que joga muito mais próximo do garrafão é um sinal da resiliência dele e do estilo de jogo adaptativo conforme foi envelhecendo. Durant começou na liga como um jogador magro atuando nas alas, com foco em jogadas partindo do perímetro para infiltrar na cesta. Na época de Seattle, ele atuava como ala armador. Com o passar dos anos, ganhou peso e sofreu graves lesões nas pernas, o que o obrigou a mudar seu estilo de jogo. Eventualmente, os times perceberam que ele era muito mais eficaz como um pivô. Com sua envergadura absurda e ganhando alguns quilos, ele se tornou o defensor perfeito para ajudar no lado fraco. Isso aconteceu em Phoenix, onde até tentaram colocá-lo como pivô às vezes. Mas seja como for, Durant teve um impacto defensivo maior do que jamais teve antes. Mesmo em Golden State, ele era o ala pivô ideal para o small ball. Com seu jogo de costas para a cesta evoluído e arsenal de pontuação, nenhum pivô consegue marcá-lo. O engraçado é que Durant passou a carreira inteira mentindo sobre sua altura. Na verdade, assim que entrou na liga, ele afirmou ter 2,06 metros, mas se você ver fotos dele com jogadores de 2,13 metros, ele tem praticamente a mesma altura, disse Durant. Ele fez isso para evitar ser colocado como ala pivô ou pivô. Ele não queria ser visto como um jogador de garrafão nem jogar nessas posições. A realidade, porém, é que essa foi a mudança de posição mais inteligente e impactante da história.
Isso lhe deu uma enorme vantagem no ataque e na defesa. Liberou seu alcance absurdo no garrafão como contestador de arremessos, algo que ele não fazia quando era mais jovem. Mais importante, permitiu que ele fosse muito eficiente mesmo aos 30 anos. Poucos acreditavam que ele manteria essa longevidade após graves lesões no joelho e no pé. Robert Covington, a era James Harden no Houston Rockets, ficou mais conhecida por duas coisas: arremessar uma quantidade enorme de bolas de 3 e jogar incrivelmente baixo. Foi assim que arremessaram tantas bolas de 3. Para começar, como havia muito espaço na quadra com 5 jogadores que podiam arremessar, isso nos leva à mudança de posição mais absurda de todas. Aqui está o contexto. O time dos Rockets de 2019 a 2020 era liderado por Harden e Westbrook. Quando o prazo de trocas se aproximava, descobriram que Clinton Capella, pivô titular, ficaria fora o resto do ano por problema no calcanhar. Como talvez fosse a última chance dos Rockets disputarem o título, buscaram salvar a temporada trocando o lesionado Capella por Robert Covington. Para quem não sabe, Covington tinha sido ala ou ala armador por 99% da sua vida antes dessa troca. Ao chegar em Houston, pediram que ele atuasse como pivô, substituindo Clint Capella por um ala de 2,01 metros. Quero dizer, já vimos outros caras de 2,01 metros jogarem como pivô antes, como Draymond Green, mas ele é forte e robusto. Covington tinha 2,01 metros e 90 quilos, pelo amor de Deus. E os Rockets queriam que esse cara jogasse como pivô. Isso nem era mais small ball, era micro ball. Em vez de procurar um pivô na data limite, eles decidiram jogar ainda mais baixo do que nunca, e o resultado foi que a filosofia dos Rockets foi levada ao limite depois da data limite. Com Covington de pivô, o time teve média de 49 arremessos de 3 por jogo. Para referência, o Boston Celtics de 2024 a 25 atualmente detém o recorde de mais arremessos de 3 por jogo, com 48. Se Covington tivesse permanecido no Rockets o ano todo, provavelmente teriam o recorde de qualquer forma. O time perdeu na segunda rodada para um Lakers muito mais alto, já que a falta de rebotes e de qualquer defesa no garrafão levou à sua derrota. Já esperávamos isso e as falhas do elenco foram expostas. Não culpo o Rockets, pois após perder Capella por lesão e sendo a última chance da era James Harden, fizeram uma tentativa desesperada apostando em um estilo já familiar. Covington como pivô é ridículo, mas era uma ideia tão maluca que poderia ter dado certo se a variação das bolas de 3 tivesse sido favorável para eles. Enfim, pessoal, esses foram 5 dos posicionamentos mais estranhos da NBA moderna. Comente o que você acha. Consegue pensar em mais alguém que se encaixe nos critérios do vídeo? Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado e, como sempre, até a próxima. Valeu!